volta para você os pingos nos is. Com mais uma informação, a revista Oeste denunciou em seu site uma tentativa de invasão promovida pelo MTST a uma propriedade privada na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, no último final de semana. Visto que o proprietário não estava presente no terreno no momento da invasão, os militantes tomaram o local e instalaram um acampamento com barracas e uma pequena cozinha improvisada. Ao chegar, no sábado de manhã, Alex Ataíde, dono da propriedade, se deparou com a invasão e pediu apoio de civis, empresários e produtores rurais do município para negociar a saída do grupo. A advogada e pré-candidata a deputada federal Aline Bastos conduziu a negociação e negou que os empresários e fazendeiros estariam armados e promoveriam um massacre, e começou a indagar os líderes do movimento sobre a inscrição em programas do governo que poderiam auxiliá-los. Tem um proprietário aqui. Ontem a mídia esteve aqui e que tá todo mundo armado, que existe uma possibilidade de massacre. Você sabe que não existe. Nós queremos mostrar que ninguém tem arma. Ninguém aqui tem arma. Ninguém tá armado. A terra é cercada. Eles querem moradia. Então, assim, eles estão cadastrados em algum programa do governo para adquirir moradia? A qual? Me mostra. Estão desde Minha Casa Me Minha fala. Vida. Mas e qual a culpa que eu tenho nisso? E por que eu tenho que arcar com isso? A gente está pedindo para vocês saírem. A gente quer. Eu acho que a gente vai começar a retirar as coisas de vocês pacificamente. A gente quer. Mas você... Sem armas, sem nada, Jário. A propriedade é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Em conversa reservada, uma das mulheres aliciadas assume que foi atraída pelos coordenadores estaduais do movimento com a promessa de que havia ganhado um terreno sem saber que a proposta envolvia a invasão da propriedade. A senhora não sabia que era uma invasão. O que explicaram para a senhora que era? Eu tinha ganhado um terreno. Tinha ganhado um terreno, imagina. Agora eu ganho, eu trabalho 3 dias na semana, ganho R$100 de cada faixinha. Eu pago R$500, eu não ia interessar. Ao ser comunicado da chegada do dono da propriedade e da negociação para a retirada do grupo, o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos foi às redes sociais chamá-los de jagunços e pediu que o governador Romeu Zema interviesse no falso massacre. Apesar da resistência inicial, os próprios invasores começaram a desfazer suas barracas, deixando o local. Os coordenadores persistiram com a negociação, pedindo que o dono da propriedade entrasse com um pedido de reintegração de posse, mas no fim da tarde de domingo, a fazenda já havia sido totalmente desocupada. Roberto Mota. Essa é uma notícia recorrente, infelizmente, e a gente precisa começar a comentar essa notícia lembrando uma coisa muito importante: a propriedade é um direito natural do ser humano, junto com o direito à vida, com o direito à livre expressão, com o direito à autodefesa armada. Toda a nossa sociedade moderna, toda a civilização ocidental foi montada em cima do direito à propriedade. É o direito à propriedade que traz ao cidadão a segurança de que ele não vai perder aquilo que é mais importante para ele, que é a sua casa, o seu lar. É o direito à propriedade que vai garantir ao empreendedor que ele vai manter a recompensa pelo seu trabalho, que ele vai manter o dinheiro que ele conseguir ganhar com seu próprio esforço, as coisas que ele conseguir comprar com seu próprio esforço. E atacar o direito à propriedade de uma forma covarde faz parte do plano, a parte central do plano daquelas entidades, daquelas pessoas que querem transformar o regime democrático num regime totalitário. Esse plano é executado por várias entidades. E todo esse plano segue o mesmo roteiro. Primeiro, eles contatam pessoas, aliciam pessoas que estão em estado de necessidade, que são pessoas pobres, são pessoas mal informadas, vendem para essas pessoas uma historinha boba qualquer, né? Ganhamos um terreno, ou foi aberto lá um projeto, e junto a essas pessoas invadem as propriedades, e aí entra em ação uma maquininha de relações públicas, que envolve esses coordenadores de movimentos. Isso é tudo historinha, né? E tem sempre o porta-voz que imediatamente vai para as redes sociais, imediatamente articula todos aqueles chavões do politicamente correto, apresenta a pessoa que teve a sua propriedade tomada como totalitária, como opressora,
quando essa pessoa recorre aos mecanismos normais da lei e da ordem de uma democracia, que são a justiça e a polícia, então se denuncia uma opressão por parte do Estado, é sempre o mesmo roteiro. Eu só queria lembrar aqui, isso é muito importante, que uma das figuras centrais desse movimento, que apareceu citada na reportagem, o senhor Guilherme Boulos, que aparentemente, segundo eu vi aqui, é filósofo e mestre em psiquiatria, ele é professor contratado da PUC São Paulo. Ele ensina as disciplinas movimentos sociais e direito à cidade. Ora, ele não pode ensinar disciplina nenhuma sobre direito, porque ele desconhece um dos direitos mais fundamentais, que é o direito à propriedade. Você, Cris, que nos diz desse episódio ocorrido em Montes Claros, em Minas Gerais? Primeira pergunta que a gente deve se fazer é por que será que está acontecendo agora, está voltando a acontecer agora a invasão do MST, que nos últimos 3 anos não houve, né? A gente sabe que desde que o governo Bolsonaro começou, praticamente não há invasões, houve um ou outro episódio aqui e ali, mas não mais aquela coisa recorrente que havia nos outros governos, inclusive estimulada, né, pelos governos, e não estou falando só dos governos petistas, governantes locais também. Aqui no Paraná houve inúmeros casos, eu como repórter de televisão cobri várias vezes invasões de terra que a justiça dava depois de meses, o proprietário ali lutando para reaver sua propriedade, com base no que diz a Constituição, que o Mota bem lembrou aí, e aí a justiça obrigava o Estado a colocar força policial para retirar os invasores, e na época do governo Requião, aqui no Paraná, por exemplo, não se cumpria a ordem judicial, deixava-se lá, os policiais militares não eram orientados pelo governador, que é o chefe da polícia militar, a cumprir a ordem judicial de reintegração de posse. Então, vamos lembrar que isso era recorrente em vários estados, o governo federal também fazia vista grossa na época de Lula e Dilma, mas acabou praticamente na época, depois agora da posse do presidente Bolsonaro em 2019. E aí outro importante lembrete que eu gosto de trazer aqui é sobre a reforma agrária, né? Quem efetivamente fez reforma agrária nas últimas décadas. O governo Bolsonaro, os últimos números oficiais dão conta de mais de 350 mil títulos de propriedade distribuídos para pessoas exatamente como essas aí, desde que estejam inscritas em programas do governo federal, como a deputada ali tentou descobrir. Vocês estão inscritos em programas do governo federal, porque não tem como se distribuir título de propriedade para quem sequer solicitou isso, para quem sequer apresentou a sua condição de carência absoluta para receber essa ajuda federal. O governo Bolsonaro distribuiu mais de 350 mil títulos de propriedades, que é o equivalente à soma, ou a mais do que a soma, de todos os anos de governo Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer juntos. Então veja que em quase 25 anos não foram distribuídos os mesmos títulos, a mesma quantidade de títulos de propriedade que no governo Bolsonaro, em 3 anos e meio aí. E vamos lembrar que a gente tem vivido pandemia, a gente tem vivido problemas econômicos graves e ainda assim o governo segue fazendo a sua parte. Então é uma questão de querer. E o outro ponto que eu acho muito importante é essa tentativa de se vitimizar, né? De dizer que o proprietário de terra vai sempre reagir com jagunços armados para atirar contra o sem terra. As pessoas que foram ali tentar negociar não estavam armadas e as imagens mostram isso. Você, Zé? O esbulho se tornou um lugar comum, né, e normal durante os governos do PT. E agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a coisa parou e está mais perigoso. Eu quero alertar essas pessoas que vivem deste crime, que isso é um crime, né? O esbulho é um crime. A propriedade é de posse de uma pessoa que alguém tomou por meio violento ou por meio mesmo furtivo, né, clandestino. Isso é esbulho. Ele está sujeito a ser morto na propriedade, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que amplia a posse de armas, ou seja, não é só na casa, na sede da fazenda, mas em toda a propriedade. E a Constituição e a própria lei penal, garante, né, a defesa da vida e do patrimônio. É muito claro isso. Então a situação agora ficou muito clássica.
Montes Claros é uma cidade muito bonita, ali no norte de Minas, né? De um povo muito bom e que não está exatamente acostumado a esse tipo de procedimento. E a gente vê claramente que empurraram os fazendeiros, e isso pode chegar à cidade, né, a fazer a própria defesa. Nesse caso aí, foi uma defesa pacífica, foi uma retomada, uma recomposição pacífica. Eles chegaram desarmados e convenceram pacificamente esses bandidos aí que estão de vermelho e esse senhor gordinho que estava fumando aí, eles entenderam que a terra seria retomada de qualquer maneira. E por que fizeram isso? União de amigos e de pessoas que estavam ali por perto, né? E fazendeiros queriam também ter o mesmo fim, ninguém quer isso. É esse senhor gordinho aí que estava fazendo o processo, né? Então, o que acontece? Isso também não pode perdurar, que mostra, né, vamos dizer, as pessoas não estão acreditando na justiça e na força policial. Mas é para não acreditar que um processo, né, de desocupação pacífico, como esse aí, esse processo pacífico, né, se fosse na justiça e depender da polícia, demoraria 10 anos. Depois disso formatado, com famílias morando, mesmo se a justiça desse a reintegração de posse, o governador diria, olha, não vou colocar meu policial ali, porque ali estão crianças, mulheres e pessoas inocentes. E talvez já vendido lote para uma cadeia de 3 pessoas, né? Tinha que ser imediatamente, como fizeram aí os bravos amigos e fazendeiros. Uma desocupação ordenada, pacífica e muito boa e pertinente. Quer dizer, não dá para conviver com isso. E um alerta que fica para os governadores e policiais. É preciso atender às demandas e imediatamente, no momento do esbulho, né? Então, esse caso de Montes Claros fica como exemplo. A comunidade tem que se unir contra esse tipo de invasor, de criminoso. Mas eu não acho normal. Eu acho que o Estado é que deveria dar esse tipo de apoio e fazer esse tipo de defesa. Para a gente fechar, Fiuza, 1 minuto e meio. O Guilherme Boulos é um burguês que tem voto de burguês. Ele é o revolucionário da Vila Madalena. Engana alguns ainda e outros, né, estão na mesma fantasia, né, vestindo a mesma fantasia de revolução campesina aí nos melhores endereços paulistanos, né? Isso é uma completa demagogia, por isso que nós vimos ali os titulares da terra perguntando se eles estavam inscritos em programa de assentamento, porque existe programa de assentamento e, como já assinalou a Cris, esse governo bate o recorde de titulação. Isso não é um juízo favorável a esse governo, né? Nós estamos constatando o que se passa. Tem critérios, por exemplo, sobre a capacidade, né, do candidato à propriedade, à terra, de se manter na terra, que foi um erro de programas de reforma agrária no passado, né, onde algumas pessoas não tinham conhecimento, não tinham possibilidade de se manter na terra. Isso se iniciou, esse programa, né, se iniciou no governo Fernando Henrique, e era, na ocasião, tocado pelo ministro Raul Jungmann, e quando se organizou e se começou a titulação, aqueles líderes da época, Zé Rainha Júnior, João Pedro Stede, eles começaram a não querer conversar. Então, isso se repete hoje. Não querem conversar, não querem assentar, querem fazer um demonstrativo para faturar.